Existem muitas dúvidas de pacientes sobre problemas relacionados à tireoide. Na verdade, existe muita informação disponível sobre isso, mas o problema é que a maioria das vezes essa informação é muito desorganizada e nem sempre é verdadeira. A pergunta é: quando o assunto é tireoide, o que é verdade e o que é mito? Para esclarecer esse assunto, fiz uma sequência de 5 vídeos que separa a realidade da fantasia. Então vamos entender como é que funciona isso. Olá, meu nome é Rogério Leite, eu sou cirurgião oncologista, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. A pergunta é: será que o que você acredita saber sobre tireoide, será que o que você pensa saber sobre tireoide é verdade ou é apenas um mito? Quando você acredita em coisas que não são verdadeiras, já pensou no perigo que isso pode ser para a sua saúde? Mas você não vai mais ser enganado com essas falsas verdades. Eu vou esclarecer nessa sequência de 5 vídeos tudo o que você ouve falar, mas não sabe se é verdade ou não sobre tireoide. Isso vai te deixar mais tranquilo, vai te deixar mais confiante para conduzir o problema que você tem em relação à tireoide. Então vamos lá. Hipotireoidismo causa depressão. Sim, isso é verdade. O hipotireoidismo realmente causa depressão. Metade dos pacientes que têm hipotireoidismo apresentam sintomas depressivos e muitos pacientes apresentam depressão franca, uma depressão clara e importante. A gente deve lembrar que a depressão nem sempre é um diagnóstico simples, não é uma simples tristeza, é um diagnóstico mais complexo e que precisa de uma avaliação de um profissional para poder se fechar esse diagnóstico. Um fato importante é que 1/3 das pacientes com depressão têm hipotireoidismo. E como é que acontece isso? A depressão pode afetar a produção hormonal, essa é uma das teorias. E como é que agem os hormônios tireoidianos? Os hormônios tireoidianos influenciam na produção de adrenalina, influenciam na produção de noradrenalina, influenciam na produção de dopamina. Todos esses hormônios são importantes na qualidade do humor. E, além disso, os hormônios tireoidianos também afetam várias partes do cérebro. Afeta áreas relacionadas à memória, afeta áreas relacionadas ao raciocínio, ao sistema de vigília e sono, afeta áreas relacionadas à libido. Qual que é a conclusão disso? Os pacientes com hipotireoidismo devem ser avaliados quanto a alterações de humor. Isso deve ter sempre em mente do médico quando vai conduzir esses casos. E os pacientes com alteração de humor, ou seja, com tendência a uma depressão maior, devem ser avaliados quanto à função da tireoide. Muitas vezes se encontra associado um hipotireoidismo. Hipotireoidismo não afeta a qualidade de vida. Isso é um mito. O hipotireoidismo afeta a qualidade de vida e afeta muito. Eu já tive um paciente, por exemplo, que tinha indicação de fazer uma tireoidectomia total, de retirar toda a tireoide devido a um caso de câncer na tireoide. Mas ela tinha crenças que o hormônio poderia prejudicar a vida dela. Isso é uma crença muito comum, que o hormônio de alguma forma faz mal. E ela não queria fazer a reposição hormonal após a tireoidectomia. O que eu quero dizer a respeito disso é o seguinte: não existe essa possibilidade. Não dá simplesmente para você retirar a tireoide que produz hormônio e simplesmente não repor esse hormônio. Os hormônios tireoidianos eles têm uma ação em todo o corpo e a falta do hormônio tireoidiano leva a uma queda brutal na qualidade de vida. É praticamente impossível se ficar sem esse hormônio. Isso vai levar a problemas como infertilidade, a cansaço extremo, a sonolência, alterações da memória, alterações do humor. Inclusive, leva a alterações das funções digestivas. Várias funções do organismo estão alteradas e afetadas pela falta do hormônio tireoidiano. A pergunta é: você vai querer ter todos esses problemas e muitos outros só para não tomar um pequeno comprimidinho todo dia de manhã? Certamente não vale a pena. Então, se a reposição hormonal é feita de forma adequada, você vai ter uma vida absolutamente normal. Então, tratar ou não o hipotireoidismo não é uma escolha. Tratar o hipotireoidismo é uma obrigação, porque a qualidade de vida pode ser brutalmente afetada por um não tratamento desse caso. Hipotireoidismo causa impotência sexual. Isso é uma verdade. E esse é um ponto fraco de muitos homens. Aliás, entre alguns, causa um verdadeiro terror. É verdade, o hipotireoidismo pode levar à impotência sexual. O que acontece no hipotireoidismo? Há uma diminuição da libido,
há uma diminuição da quantidade de espermatozoides e há impotência. Essas alterações ocorrem principalmente nos homens, mas as mulheres também têm alterações de libido devido à alteração do hormônio tiroidiano. Muitos homens procuram orientação médica só por causa desse medo de impotência, procurando esclarecer sobre a tireoide. Quando as mulheres, de uma forma geral, entram na menopausa, há um risco maior ainda de hipotireoidismo, lembrando que, em 30% dos casos, a menopausa está associada ao hipotireoidismo. Quando as pessoas vão envelhecendo, há uma tendência a você ter alterações hormonais diversas, inclusive da tireoide. De uma forma geral, o problema nem é quando você tem um franco hipotireoidismo. Esse caso é fácil de diagnosticar. Muitas vezes você tem traços menores, intensidades menores de hipotireoidismo que disfarçam o diagnóstico. E os pacientes se arrastam durante meses, durante anos, sem tratamento adequado porque não fez o diagnóstico. Nesse caso, quando você tem alterações menores, você tem distúrbios mais leves e esses distúrbios, como são muito sistêmicos, muitas vezes acabam não sendo valorizados. E o conjunto disso é que é um desastre em termos da qualidade de vida. Mas esse assunto não acabou não. Tem muitas outras coisas que as pessoas acreditam, mas não é verdade. Por isso, não perca os próximos vídeos. Ainda temos mais 4 vídeos falando sobre esse assunto. E para você não perder nada, se inscreva na minha lista VIP, clicando no link que aparece aqui abaixo desse vídeo. Dessa forma, você vai ser avisado sobre mais conteúdos. Te espero no próximo vídeo.